Advogado, nunca mais confunda extremar com desdobro e divisão de imóveis. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, queridos alunos, queridas alunas, a nossa lição prática número 8. Um tema que causa uma certa confusão, que vamos desmistificar agora nesse áudio. Vamos lá. Professor, eu tenho muita dificuldade quando eu escuto extremação, desdobro e divisão de imóveis. Uma dica direto ao ponto para vocês. No direito, nós usamos palavras que vêm da gramática e muitas vezes o direito pega a palavra gramatical e dá um conceito que o professor, brincando aqui, com a licença que o magistério me permite, o direito cria o juridiquês. Como assim? Vamos partir aqui, ó. Professor, extremar na gramática significa o quê? Querido aluno, querida aluna, extremar na gramática significa delimitar espaço. E desdobro, professor, o que significa na gramática a palavra desdobro? Significa dividir em dois a partir de uma unidade. E dividir, professor Marcel Rulli? O que significa dividir na gramática? Dividir na gramática significa separar em diversas partes. Vocês perceberam que, gramaticalmente falando, extremar, desdobro e dividir têm o mesmo conceito praticamente, ou a mesma consequência para a gramática? Agora, queridos alunos, queridas alunas, para o juridiquês, extremar, desdobro e dividir, por mais que fisicamente implique no mesmo resultado para um imóvel, juridicamente são situações totalmente distintas. Preste bastante atenção agora para que você jamais esqueça disso. Extremar no juridiquês é o gênero. Como assim, professor? É o gênero. Então, quando nós falarmos a palavra extremar para o juridiquês, nós vamos pensar, extremação pode ser um desdobro, pode ser uma divisão e pode ser até mesmo um loteamento. Por quê? Aí aqui o professor está falando do juridiquês com toda a licença que o magistério me permite, tá bom? Minha função aqui é te fazer entender. Então eu não estou muito preocupado com conceitos bonitinhos. Eu estou preocupado com o resultado do seu aprendizado. Vamos lá. Quando nós pensarmos, então, em extremar, nós vamos pensar assim: querem criar juridicamente extremos naquele imóvel. Então, aquele imóvel, as pessoas querem criar partes, extremos. Lembrando sempre, e o professor aqui vai deixar esse alerta, que todas as vezes que pensarmos em criar extremos no imóvel, nós vamos nos utilizar do desdobro, da divisão ou do loteamento. E sempre que vamos extremar imóveis, então, ou desdobrar, ou dividir, ou lotear, deve ser respeitado a legislação. Para imóveis rurais, nós temos a fração mínima do módulo rural, isso previsto no site do INCRA, para cada região do país. Da mesma forma, quando nós pensarmos em extremar o imóvel urbano, cada município, temos mais de 5.000 municípios no Brasil, cada município tem a sua própria legislação sobre isso. Então, por exemplo, dentro de um mesmo município, cada bairro tem uma regra. Tem bairro que o imóvel pode ter no mínimo 250 metros quadrados, tem outros bairros que essa metragem pode ser de 150. O mínimo do mínimo previsto no Estatuto da Cidade é 125 metros. É o mínimo do mínimo, tá? Tendo no mínimo 5 metros de frente para a rua. Então, assim, ó, extremar, que significa, é o gênero que pode ser aplicado no juridiquês como desdobramento, como divisão ou como loteamento.
E todas as vezes que formos desdobrar, dividir ou lotear o imóvel, devemos cumprir as regras estabelecidas pelo município ou pelo INCRA quando o imóvel for rural. Pronto. Dito tudo isso, professor, qual que é a diferença do desdobro para a divisão? E aqui você vai ter que imaginar assim: o que o seu cliente quer? Ele quer criar extremos no imóvel, criando novas matrículas. Ok. Vamos pensar então no desdobro. João e Maria são proprietários de um imóvel de 1.000 metros quadrados. E eles querem criar 2 imóveis, um de 500 metros e o segundo imóvel de 500 metros. Se você fizer o desdobro para esse cliente, o que você vai fazer? Na matrícula onde constava 1.000 metros quadrados, será feito uma anotação dizendo que, a partir do desdobro, essa matrícula passa a ter 500 metros quadrados, porque foi destacado dessa matrícula antiga, 1.000 metros quadrados, uma área de 500 metros quadrados, gerando a matrícula número 2 com 500 metros quadrados. Como você realizou o desdobro, o que isso implica? Que a matrícula número 1, aquela originária de 1.000 metros quadrados, que agora vai ter 500, já que você criou uma segunda matrícula também com 500 metros quadrados, o que vai implicar no desdobro? Que João e Maria continuam coproprietários da matrícula número 1, aquela que tinha 1.000 metros quadrados e agora tem 500 metros quadrados, e João e Maria são os proprietários da matrícula número 2, a nova matrícula de 500 metros quadrados. Olha que interessante então, juridicamente falando, no desdobro, nós extremamos o imóvel, criando aqui no meu exemplo 2 imóveis. O imóvel número 1, que antes tinha 1.000 metros quadrados, agora passa a ter na matrícula 500 metros quadrados. E nasce uma matrícula, uma nova matrícula, que eu chamei de matrícula número 2, com 500 metros quadrados. E João e Maria são proprietários nessa matrícula. Agora, olha que situação inusitada. João e Maria são proprietários desse mesmo imóvel de 1.000 metros quadrados. Eles te contratam porque estão se divorciando. E na partilha dos bens, ficou convencionado que João e Maria vão dividir esse imóvel. O que isso implica? Implica que João ficará com 500 metros quadrados e Maria com 500 metros quadrados. Eles estão se divorciando e querem a divisão do imóvel. Olha só que interessante. A matrícula originária, a matrícula número 1, de 1.000 metros quadrados, será cancelada. Olha a diferença do desdobro. Diga não, tá? Diga não. No desdobro, eu falei que nós cancelaríamos a matrícula originária de 1.000 metros quadrados? Não, professor, o senhor não falou. Nós fizemos uma anotação na matrícula número 1, reduzindo de 1.000 para 500. Agora, na divisão, João ficará sozinho com 500 metros quadrados. Maria ficará sozinha com 500 metros quadrados. Eles estão se divorciando. O que vai acontecer com a matrícula originária? Aquela que constava os dois como proprietários antes do divórcio, ela será cancelada e vai nascer a matrícula número 2, sozinho para João, e a matrícula número 3, sozinho para Maria. Olha que interessante, a grande diferença entre desdobro e divisão é que no desdobro, quando você picota o imóvel, quando você extrema o imóvel, aqueles proprietários originários, aqueles proprietários lá no comecinho daquela matrícula, continuam proprietários das novas matrículas que nascem. E a matrícula originária, ela não é cancelada, eu só vou diminuindo a área que consta nela. Já na divisão, aquela matrícula originária, João e Maria eram proprietários de 1.000 metros quadrados, eu vou cancelar aquilo, eles estão se divorciando. E vou criar uma matrícula de 500 metros quadrados só para João e criar uma matrícula de 500 metros quadrados só para Maria.
Aqui está a grande diferença entre desdobro e divisão. Professor, e loteamento? Aqui na chamada, o senhor só falou, advogado, nunca mais confunda extremar com desdobro e divisão de imóveis. Aqui eu estou dando um plus. O loteamento, queridos alunos, queridas alunas, ocorrerá quando houver abertura de ruas. Então, todas as vezes que vamos pensar assim, um imóvel muito grande, eu vou criar ruas, novas ruas, eu vou ter que ter aprovação municipal, é outro procedimento. Então, todas as vezes que eu faço uma abertura de vias de circulação, de ruas, aí eu vou partir para a lei do loteamento 6766, tá? Tem que ser cumprindo lá os requisitos. Então, vamos sintetizar o que nós vimos. Extremar é um gênero. Para o juridiquês, extremar é gênero, cujas subespécies serão desdobro, divisão e loteamento. Espero que você nunca mais esqueça, então, as diferenças jurídicas dessas 3 palavras que na prática às vezes causam uma certa confusão. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.